Olá, pessoal! Nas últimas aulas, nós exploramos o conceito de dados. Nós vimos que dados precisam de um registro, que é uma estrutura que pode armazenar um estado, dado algumas possibilidades. Nós vimos que um dado pode ter um tipo. O tipo ele é definido a partir das possibilidades de estados que o registro pode armazenar. Por exemplo, eu posso ter um dado do tipo booleano com as possibilidades verdadeiro ou falso. Posso ter um dado do tipo inteiro com várias possibilidades de números inteiros. E nós vimos também que dados são contáveis. O número de dados é equivalente ao número de registros que você usa para armazenar ou representar esses dados. Nós vimos também que um dado ele pode ser útil quando esses estados se relacionam com alguma coisa da realidade. Aí a gente chama o dado de informação. Eu comentei com vocês também sobre um tipo especial de registro, que é o registro binário. O registro binário ele tem apenas duas possibilidades de estado, verdadeiro, falso, 0 ou 1. E eu falei que eu ia depois explicar por que eles são tão importantes para a computação. E é o que a gente vai discutir hoje nessa aula. A gente vai falar hoje sobre o conceito de memória. Memória do computador. O que é uma memória do computador e como que ela se relaciona com os dados? É isso que a gente vai explorar um pouquinho. Uma memória de computador nada mais é do que um conjunto de registros. O tamanho da memória se relaciona ao número de registros que são implementados por esse dispositivo. Eu tenho um disco rígido de 2 terabytes. Então, eu consigo relacionar 2 terabytes com o número de registros que estão implementados lá dentro dessa memória. A gente já viu isso num vídeo lá atrás, como calcular o número de registros que estão lá dentro. Só que a importância do registro binário é porque a implementação física de um registro binário é muito mais fácil do que de outros registros. Nas memórias tradicionais, existe um circuito eletrônico chamado de célula de memória. Ele é um circuito eletrônico implementado normalmente com transistores, mas existem outras versões, como o uso de parte magnética ou uso de sistemas ópticos, em que você consegue modificar o estado desse circuito, no caso, um circuito eletrônico do padrão de voltagem dele, aplicando uma corrente nele ou aplicando uma corrente mais baixa. Você consegue mudar para um estado positivo ou negativo. É como se fosse uma lâmpada com um interruptor. Os transistores fazem esse papel de um interruptor, mas funcionando só com correntes elétricas. Eu consigo, com um padrão, ligar, deixar esse transistor com um padrão de voltagem mais alto ou mudar ele para um padrão de voltagem mais baixo. Por ser mais fácil implementar assim, todas as memórias de computador acabam se baseando nos registros binários. Por isso que é importante a gente entender o funcionamento desses registros binários e relacionar ele com a implementação de outros tipos de dados. Mas essas memórias de computadores têm vários aspectos interessantes. Um delas é que tipo de operação que eu posso aplicar sobre esses dados. A maioria das memórias elas implementam 2 tipos de operações principais. A de escrita, que ela me permite modificar o estado de algum registro, e a de leitura, que me permite acessar o estado de algum registro. Mas se eu tenho tantos registros assim, você talvez já tenha calculado quantos registros binários eu preciso para implementar 2 terabytes? Como que eu consigo acessar um registro específico lá dentro? Para a gente entender isso, é só fazer uma analogia, por exemplo, com como que os correios conseguem entregar uma correspondência na sua casa. Eles têm um endereço. Cada pacote ele indica o número da sua rua, o número da sua casa, o número do seu apartamento e o seu nome.
Com isso, os Correios podem pegar um mapa, descobrir onde está a sua rua e ir lá e entregar. Nas memórias de computador, cada registro tem o seu endereço. É um endereço único. Porém, a organização da memória do computador é um pouquinho diferente. Os Correios têm as ruas e tudo mais porque a geografia das cidades normalmente é bastante desorganizada. Mas a organização dos registros na memória ela é um pouco mais simples. A gente fala que a memória tem um arranjo linear dos registros. É como se, em vez de ser uma cidade, todos os registros estivessem organizados num prédio. E o endereço é o andar de cada um desses registros. Então é um pouquinho mais fácil de localizar um registro do que localizar uma casa, porque basta um número. Você tem um número para cada um dos registros lá dentro. E essa organização linear facilita muito como acessar cada um desses dados. Mas essa organização ela tem alguns poréns. Imagina se cada registro tivesse um endereço específico, cada registro binário, cada bit. Você ia precisar de bastantes números para representar os 2 terabytes de um disco rígido. E você também teria que realizar cada operação só em cada bit. Isso não é muito eficiente, né? O que essas memórias fazem é agrupar um conjunto de registros no mesmo endereço. Isso é o que a gente chama de palavra. A palavra me diz de quantos bits que eu agrego no mesmo endereço e que eu posso modificar com a mesma operação. Normalmente, você vai ter uma palavra de 1 byte, 2 bytes, depende da arquitetura do computador que você está trabalhando. Você já deve ter ouvido 16 bits, 32 bits, 64 bits. Essas coisas estão relacionadas com o tamanho da palavra. E isso torna mais eficiente, que você transmite de forma paralela todos os registros dentro desse endereço. Então a gente sabe agora então que a memória é um conjunto de registros organizados linearmente, um depois do outro, e que podem ser acessados por um endereço, que é um número específico para cada conjunto de registros que estão lá na memória. Um outro termo importante é o termo valor. O termo valor se refere aos estados desses registros. Então, sempre que a gente vai trabalhando com memória, a gente vai estar falando do endereço de um conjunto de registros e do valor armazenado nesse endereço, que são os estados desse registro. Legal, né? Mas que tipo de características a mais que essas memórias podem ter? Bom, a memória ela pode ser do tipo ROM, Read Only Memory. São memórias que só implementam as operações de leitura. Elas não implementam as operações de escrita. Existe também diferença quanto ao acesso, a velocidade de acesso a cada um dos endereços. Algumas memórias, você tem um acesso aleatório a qualquer parte da memória, a qualquer endereço, que é o RAM, da memória RAM, ou qualquer forma brasileira que a gente fala, que significa Random Access Memory. Significa que o tempo que essa memória demora para escrever ou retornar o valor de uma memória, de um registro, ela independe do endereço. Pode ser o primeiro endereço ou o último endereço, vai demorar mais ou menos o mesmo tempo. Existem outros tipos de memória que eram utilizados mais antigamente, como, por exemplo, as fitas magnéticas. Essas fitas, se o endereço que você quer acessar está lá no fim da fita, você tem que avançar toda a fita. Significa que os endereços mais próximos da posição atual da fita têm um acesso mais rápido do que os endereços que estão lá no fim da fita. E essa questão da velocidade de acesso também tem um impacto sobre o tipo da tecnologia da memória. O fato é que existe uma grande diversidade de tipos de memória, mesmo no computador que você está assistindo esse vídeo. A gente tem desde a memória mais rápida, que são os registros, os registradores que estão lá no processador,
que são extremamente rápidas, mas caríssimas, e por isso muito limitadas em quantidade de registros, até os discos rígidos com 2, 3 terabytes, que são mais lentos, mas elas permitem armazenar os dados de uma maneira mais duradoura e mais barata. As memórias principais que a gente tem são os registradores do processador, a gente tem a memória cache, que são alguns espaços de memória que estão próximos do processador, que permitem acelerar algumas computações, mas que nem todo processador tem. A gente tem a memória RAM, que é a memória de trabalho do sistema, e a gente tem as memórias de guarda, como os discos rígidos e discos de estado sólido. Uma diferença também que existe entre esses discos de guarda e as memórias de trabalho é a questão da volatilidade. As memórias internas do processador e as memórias da RAM, elas são voláteis. Se eu tiro energia, eu perco os estados que estão lá dentro. Agora, eu tenho outros tipos de memória que elas são persistentes, como um disco rígido, que eu posso desligar o computador e as informações ainda estarão lá. Legal, né? Então, essa é a diversidade de dispositivos que têm memória e é a forma que a gente tem de trazer os dados para a computação. Mas qual que é o interesse de computação sobre os dados? É de realizar processamento de dados, realizar operações sobre esses dados. A gente discutiu aqui que esses tipos de memória permitem 2 tipos de operação: ler e escrever uma memória em um endereço específico. Mas quem que pede essas operações? Quem que realiza essas operações com memória? É o processador. Esse é o tema do nosso próximo vídeo. Nos vemos lá.